Trajano, sou diretor executivo de operações do Magazine Luiza, sou da terceira geração da família Trajano, que fundou esse negócio 54 anos atrás, que vem sendo administrado sempre com muito embasamento em valores e em respeito às pessoas, né? E nós estamos num momento, vivendo um momento nos últimos anos muito importante, que é de uma certa transição da gestão familiar para uma gestão mais profissionalizada. E o Marcelo Silva foi o executivo nomeado para ser o grande responsável por essa transição, né? Agora, sempre foi um processo muito delicado, porque escolher uma pessoa depois de décadas, né, de gestão familiar para tocar uma empresa com esses valores, o processo de escolha não foi um processo muito simples, mas a gente teve a sorte, né, de encontrar um executivo que comungava de todos esses valores, que é o Marcelo Silva, que vinha de um histórico já de ser diretor executivo, presidente de duas grandes empresas brasileiras, também familiares. É um histórico muito bem sucedido sobre todos os aspectos especificamente econômicos. Então, todas as empresas que ele passou deram muito resultado, mas mais importante ainda é que ele conseguiu conciliar isso com o aspecto humano, né? O Marcelo Silva, ele é uma unanimidade, como eu escrevi no prefácio, mas não uma unanimidade burra, né? Ele é uma unanimidade porque todo mundo que conhece ele, todo mundo que trabalhou com ele são entusiastas do Marcelo Silva, né? Vivem falando coisas extremamente positivas, justamente porque ele consegue conciliar esse resultado econômico a respeito às pessoas, né? A criar um ambiente de trabalho positivo, construtivo, no qual as pessoas trabalham de fato em equipe e conseguir sair desse discurso que muita gente acaba pregando, mas pouca gente consegue colocar na prática, porque na hora H, na hora de fazer a decisão entre lucro e pessoas, muitas vezes as pessoas privilegiam o lucro, né? E isso pode até funcionar no curto prazo, mas no longo não funciona. O Marcelo conseguiu, com a inteligência emocional dele, com a capacidade dele de liderar pessoas, fazer essa conciliação. Acho que ele me escolheu para escrever o prefácio porque eu represento essa nova geração e parte da missão dele é estar formando essa nova geração de executivos também. E como eu coloquei no prefácio, essa nova geração precisa de referências como ele, porque a gente está acabando de sair de uma crise econômica mundial, no qual a ganância provavelmente foi o grande responsável causador por uma crise devastadora na economia dos países desenvolvidos, aqueles executivos que só procuram bônus e lucro a qualquer custo, né? E eu acho que ele é uma antítese de tudo isso, né? E para as novas gerações como eu, ter um exemplo como ele de liderança é extremamente positivo. Eu sou Luiz Helena, presidente do Magazine Luiza, e eu gosto muito desse livro que a vida me ensinou, porque ele tem condições da gente errar e acertar menos com as experiências das pessoas. Parabéns, então, é isso. E hoje eu estou aqui para falar um pouco do Marcelo Silva, que escreveu um livro também, O que a Vida me Ensinou. Então, o Marcelo é uma pessoa que eu conheci e quando eu quis ter um CEO, eu falava, eu só tenho essa bala no revólver, e a gente foi se conhecendo, e com isso deu certo. Ele está conosco há 4 anos, é uma pessoa que foca em pessoas, ele é uma unanimidade, uma pessoa que se relaciona muito bem com o outro, que tem, eu digo, uma inteligência emocional muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito do que a vida ensinou para ele, porque tem mais uma coisa, ele sabe passar, ele tem uma memória fantástica, ele grava coisa de muito tempo, então eu tenho certeza que esse livro vai servir muito para vocês aprenderem o que a vida ensinou para o Marcelo e vai valer a pena, tá bom? Eu sou Marcelo Silva, autor do livro O que a Vida me Ensinou, que é recém-lançado pela editora Saraiva. Eu tentei colocar naquele livro efetivamente os principais valores que me foram transmitidos em toda a minha vida. Tudo que eu sei hoje, muito ou pouco, não importa, é fruto do que as pessoas me transmitiram, do que as pessoas me ensinaram. E certamente que tudo começou com meu pai, né, que foi o grande exemplo da minha vida, um pai de 12 filhos, eu sou o 5º deles, e que se dedicou toda a sua vida por completo para educar os seus filhos. Eu acho que como ele não teve a chance de ter uma educação formal melhor, ele precisou
ele transferiu isso para os seus filhos. Então, e ao longo do tempo, no trabalho, na faculdade, com os meus colegas, eu aprendi muitas coisas, aprendi muitos valores. E é isso que eu procuro colocar no livro. E para mim a coisa fundamental é valorização das pessoas. Porque definitivamente, ninguém tem dúvida disso. Alguns até não praticam, ou muitos não praticam, mas o que importa mesmo são as pessoas. As pessoas estão em primeiro lugar. Eu sei que uma grande parte, nas empresas então, se fala muito em valorizar as pessoas, em colocar as pessoas em primeiro lugar, mas a prática não é bem assim. Então, é isso que eu procuro colocar no livro. As questões práticas de como valorizar as pessoas. Por que as pessoas têm que estar em primeiro lugar? Desde 1978 que eu trabalho no varejo. O que é o varejo? O varejo para mim é a relação entre, no nosso caso, nas empresas que eu trabalhei, milhares de colaboradores se relacionando com milhões de clientes. Porque na minha empresa mesmo, geladeira, fogão, televisão, tudo isso é vendido aqui em qualquer lugar. O que vai diferenciar uma empresa da outra? O relacionamento. E como nós vamos pretender que os nossos colaboradores se relacionem bem com seus clientes se a gente não os trata bem? O que é tratar bem uma pessoa? Primeiro, respeito. Em primeiro lugar, o ser humano tem que ser respeitado, seja quem for, seja de que classe, de que nível, de que lugar, isso não tem a menor importância. A única importância é que é um ser humano, primeira coisa. Depois nós temos que dar atenção às pessoas com quem a gente se relaciona. Todo mundo quer ter atenção, verdadeiramente, genuinamente. E se possível, mais ainda com as pessoas com quem a gente se relaciona, dá um pouco, além de atenção, um pouco de carinho. Porque é o que o ser humano precisa, respeito, de atenção e de carinho. Então, quando nós vamos trabalhar nas organizações, nas empresas, existem as hierarquias, existem os poderes. Aqui nas empresas, no Vaticano, a gente viu isso agora com o episódio da renúncia do Papa, questões de poder. E aí entra algo que eu coloco com destaque na capa, a arrogância. A arrogância é o maior de todos os males. Há 20 anos atrás eu dei uma entrevista e alguém me perguntou, da revista, o que você considera como a pior coisa na administração? Eu falei, arrogância. Os chefes querendo ser chefes, querendo ser mandões, querendo impor a sua vontade. E eu aprendi, a vida me ensinou que o chefe, o gerente, o diretor, ele pode monitorar, ele pode supervisionar, mas o líder não. O líder motiva, o líder inspira. E quando você faz o seu trabalho debaixo da motivação e debaixo de uma inspiração, você faz bem, você faz satisfeito, você faz feliz. Então, ao invés de focar sobre números, resultados, técnicas, sistemas, processos, coisas que a gente adquire, que a gente traz consultoria, que a gente traz pessoas experientes para nos ensinar, isso a gente consegue, mas lidar com pessoas a gente não consegue comprando nas livrarias, a gente não consegue adquirindo softwares para lidar com pessoas, a gente não consegue. A gente só consegue quando a gente tem realmente uma relação verdadeiramente humana, onde respeitamos, onde damos atenção, onde tratamos as pessoas com carinho. Então é isso que eu procurei colocar nesse livro, algo muito mais voltado para as pessoas, que para mim tem muito mais valor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Porque o que seria o planeta Terra sem as pessoas? Nada. Seria mais um planeta, mais um satélite, mais uma Lua, mais um Marte. Ok, está lá, é um ser extraterrestre, é uma entidade, é uma coisa, mas não tem gente.
É isso que diferencia o planeta Terra de outros planetas. Quem sabe se em outros planetas a gente vai encontrar vida. Mas vida, gente, a gente encontra no planeta Terra.